Opa, e aí, beleza? Cara, Dandadan é um dos animes que mais tá conseguindo prender a minha atenção. Eu acho que deve ser pelo fato da dublagem ser muito boa. Quando eu fui assistir o anime pela primeira vez, eu assisti ele dublado. E quando eu fui tentar assistir em japonês, não consegui. A dublagem em português, sem dúvidas, é uma das melhores. Bom, nesse vídeo eu vou dar um resumo sobre o segundo e o terceiro episódio. O primeiro episódio eu já fiz um vídeo sobre, então eu vou deixar no card para quem quiser assistir. Sem mais enrolação, o segundo episódio começa exatamente da onde o primeiro terminou. E os dois estão discutindo pelo fato do nome dele ser Ken Takakura. E ela não aceita que o nome dele seja esse. Então ela passa a chamar ele de Okarun. Ela convida ele para ir na casa dela, só que quando chega lá, o Takakura não consegue passar por ter uma barreira espiritual e ele acaba pegando fogo. Então a Momo resolve tirar o papel que cria a barreira por um tempo. Então eles entram na casa e ela pede já para ver se a banana dele tinha sumido mesmo. Ele não deixa ela ver, mas quando ele vai dar uma olhada, ele percebe que perdeu o seu bem mais precioso. E enquanto eles estão discutindo, uma campainha começa a tocar. Então eles percebem que era um espírito, já que eles tinham tirado o talismã que criava uma barreira. Quando eles vão lá tentar colocar de volta, eles são presos numa espécie de cubo. Então do nada aparece um espírito gigante que parece uma mistura de um lutador de sumô com um boneco de ventríloco. Então o espírito já manda um ventinho para eles. Os dois já saem correndo, mas o principal objetivo do espírito é pegar a banana deles. Cara, por que esses espíritos e aliens de Dandadan querem tanto a banana dos humanos? Deve ter um motivo lógico por trás disso. Então o espírito mostra que gosta de fumar e sai praticamente uma nuvem de fumaça de dentro da boca dele. Nem imagino como deve estar o pulmão dele. Se bem que eu acho que ele nem tem. Então o Takakura pede pra Momo liberar a maldição da velha Turbo, para ele conseguir lutar com ele. Então ela libera, mas de um jeito que a velha Turbo não consegue controlar a mente dele. E assim ele assume uma forma, que por sinal é muito massa. Mas quando ele assume essa forma, em vez de ele ficar super confiante, ele fica deprê. Ele fica mais desanimado e não acredita tanto na sua capacidade. É bem diferente de muitos protagonistas, que quando alcançam alguma nova transformação, ficam super confiantes. Ele é o contrário. Ele resolve lutar, mas não presta atenção e já leva logo um telefone no pé do ouvido. Mas com essa nova transformação, ele ganhou mais velocidade e consegue escapar. E ainda de brinde, levou 5 dedos do lutador de sumô. Mas essa transformação não dura muito, porque o corpo dele não é capaz de suportá-la por muito tempo. Então a Momo tem um plano de fazer com que ele toque com a mão no chão. Então o Takakura assume aquela forma de novo, e os dois partem para cima dele. Então com a velocidade da velha Turbo, eles conseguem fazer com que ele toque com a mão no chão. Só que já ele cria 2 pernas extra. Então a Momo faz com que o lutador de sumô bata nela, o suficiente para que o buraco que ele cria na parede deixe os dois fora, o suficiente para o Takakura não pegar fogo. Então ela coloca o selo de volta no lugar e os dois conseguem derrotar o espírito. Mas a Momo acaba desmaiando e a velha Turbo acaba possuindo o Takakura, e assim termina o segundo episódio. O terceiro episódio começa nos apresentando um personagem novo, e depois de uma breve apresentação, mas sem falar direito quem é, corta pra Momo desmaiada e o Takakura possuído pela velha Turbo. Quando ela ou ele, sei lá o que ele é quando tá transformado, vai tentar matar a Momo, a avó dela aparece e salva ela. E o personagem que nos foi apresentado no começo era a avó da Momo, que por sinal é bem jovem. Ela simplesmente humilha a velha Turbo. E quando a Momo acorda, ela vai procurar o Takakura, mas ela dá de cara com a avó dela. Que bela avó, hein? E depois de conversar com a avó dela e pedir desculpa, ela fala onde ele está. E ele está em um templo, onde bloqueia os poderes da velha Turbo. Então a avó dela começa a falar um pouco sobre a velha Turbo, e que no passado ela era conhecida como a velha dos 100 km por hora, e que a velha Turbo e outro espírito que estava no túnel se fundiram e se tornaram um só. Então a avó dela resolveu treinar os dois para derrotarem a velha Turbo. Mas eles têm que dar um jeito de vencer a velha Turbo na corrida e levar ela para outra cidade. Mas no outro dia, o Takakura está apertado para ir no banheiro.
Mas para Momo conseguir controlar a maldição dele, tem que estar de olho nele. No ato do desespero dele para ir no banheiro, ele conseguiu correr muito mais que as duas, mas ele teve que fazer o seu serviço, com a Momo olhando para ele. Mas de repente, a velha turba aparece e chama eles para ir no túnel. Então eles vestem uma roupa diferenciada e vão direto pro túnel. E assim acaba o terceiro episódio. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui.